Para esta receita eu vou usar 2 cabeças de salmão, junto com a espinha e a cauda, mas você pode usar as cabeças de outros peixes também. A maioria tem os mesmos nutrientes. E o primeiro passo é limpar as cabeças. Para isso deixo-os de molho em água fria com limão por cerca de 15 minutos, eu esfrego um pouco de limão desta forma para limpar um pouco por fora. Depois de 15 minutos eu enxago e passo para o próximo passo, que é cortar em pedaços menores para que caibam bem na panela. A sopa de cabeça de salmão é um poderoso fortalecedor do sistema imunológico. No sudeste do Alasca, a cabeça de salmão é muito importante para as comunidades locais, pois muitas famílias bebem sua sopa como remédio, para combater e prevenir a gripe, por causa das altas quantidades de vitaminas A, B2, C, D, E e ômega 3, nutrientes importantes para combater resfriados e gripes. Além de cálcio, fósforo e minerais como ferro, zinco, iodo, magnésio e potássio que trazem inúmeros benefícios à saúde. E faz parte da tradição de presentes nessas comunidades. Um presente de cabeças de salmão é um símbolo de que você é amado. Essas famílias preparam seus remédios de caldo de peixe e os compartilham com amigos e familiares. Aqui eu removo as guelras, ou brânquias, que são os órgãos respiratórios do peixe. E é muito simples, eu abro esse lado da cabeça onde elas ficam, e faço um corte com a faca onde elas começam, e depois removo com as mãos. Agora eu separo a parte que liga a cabeça ao resto do peixe, e limpo, assim. A sopa de cabeça de peixe ajuda a controlar a pressão arterial, devido ao seu alto teor de ômega 3, auxiliado por outras vitaminas, minerais e proteínas. Melhora a visão, pois é rica em vitamina A, conhecida por melhorar a visão e ajudar a manter os olhos saudáveis por muito tempo. E também ajuda a aumentar a imunidade, sendo um antioxidante natural, combate os radicais livres e reduz o estresse oxidativo, reduzindo assim o risco de doenças como o câncer. Agora lavo todos os pedaços novamente, em água corrente, e deixo de molho por mais 15 minutos em água fria, com 4 colheres de sopa de vinagre. Esta sopa é um poderoso alimento para o cérebro, pois fornece uma mistura perfeita de vitaminas, minerais e aminoácidos para colocar seu cérebro em ótimas condições, retardando o declínio cognitivo, melhorando a memória e reduzindo o risco de doenças e distúrbios cerebrais, como Alzheimer e epilepsia. Eu também removo essa parte branca, que é a membrana da barriga do peixe. Após a limpeza, dou uma leve secada com papel toalha, pois depois vou colocá-los em uma panela com óleo quente. Este salmão tá um pouco amarelado porque deixei no freezer por algumas semanas, mas isso não é ruim, ele ainda está bom. Aqui estão os ingredientes usados para cozinhar esta sopa: 4 dentes de alho, 1 cebola, 1 talo de alho poró, 1 talo de aipo, 2 cenouras, 2 brotos de capim-limão, folhas de limão cafir, folhas de louro e açafrão fresco ou em pó. Para o próximo passo, coloco azeite em uma panela e depois adiciono o alho, deixo cozinhar por 1 minuto e adiciono os pedaços do peixe. Eu vou colocar tudo junto, um sobre o outro, mas você também pode selar cada uma das partes separadas, para que todas possam ter contato com o fundo da panela, dando uma leve caramelizada para soltar um pouco mais de sabor. Mas isso não é realmente necessário, pois os ingredientes utilizados nesta receita são muito aromáticos, dando muito sabor e aroma a esta preparação, disfarçando aquele cheiro desagradável de peixe. Então eu adiciono o restante da espinha e as cabeças do salmão, acomodando uma em cima da outra, desta forma mesmo. Logo após, eu adiciono os legumes picados, cebola, alho poró, aipo, cenoura, folhas de limão cafir, folhas de louro, broto de capim-limão e açafrão. Então eu cubro tudo com 2 litros de água fria. Esta sopa também ajuda a prevenir doenças cardíacas, pois é rica em ômega 3. E todas as pesquisas confirmam que dietas contendo ácidos graxos ômega 3 reduzem o colesterol e ajudam a controlar a pressão arterial, reduzindo assim o risco de doenças cardíacas. E agora eu adiciono as especiarias em pó, sal e pimenta do reino a gosto. 1 colher de chá de cominho em pó. 2 colheres de chá de tempero chimichurri. 2 colheres de chá de pó de galanga.
2 colheres de chá de gengibre em pó. Depois de adicionar esses temperos, dou uma mexidinha, só para dissolvê-los um pouco na água, e depois termino de cobrir tudo com um pouco mais de água. Quando começar a subir esta espuma é bom removê-la, pois são toxinas não letais, ou impurezas das carnes e legumes e de outros ingredientes, que são comumente liberadas durante o cozimento. Mas também não faz mal se você não a remover. Agora é só deixar cozinhar por 1 hora. Se quiser pode deixar até 2 horas, mas lembre-se que você precisa cozinhar as cabeças e espinhas do peixe em fogo baixo, para garantir que você extraia o máximo de nutrientes possível. Então não deixe o fogo muito alto, pois isso fará com que os componentes nutritivos se desfaçam no processo de cozimento. E este é o resultado da primeira preparação após 1 hora de cozimento. Se preferir comer assim com os pedaços e cabeça no prato, sirva assim mesmo. O caldo é muito saboroso e tem um aroma maravilhoso, realçado pelas folhas de limão e pelo capim-limão. Se preferir, esprema um limão por cima ou adicione um pouco de pimenta, que fica perfeito também. A maior parte do peso de um peixe está em sua cabeça. Elas estão cheias de carne ao longo das mandíbulas, ao redor das órbitas oculares, abaixo das guelras e nas bochechas. Até os globos oculares e os pedaços mais macios de cartilagem são comestíveis e deliciosos. Nesta segunda opção de sopa, tiro todos os pedaços da panela e depois removo os ossos. Retirar os ossos é muito simples, basta pressionar com o dedo e empurrar a carne para fora dos ossos, assim. Reparem como a carne sai com muita facilidade, depois eu só verifico se não ficou nenhum ossinho escondido. Esta sopa também ajuda a fortalecer os ossos, pois além de ômega 3, contém alto teor de cálcio e vitamina D, que fortalecem os ossos e reduzem problemas como osteoporose e artrite. Deixa o cabelo e a pele saudáveis, pois contém muito colágeno, e também é recomendado por muitos nutricionistas para apoiar a saúde da tireoide. No entanto, não é recomendado se você tiver hipertireoidismo. Veja quanta carne eu tirei das 2 cabeças e espinhas do salmão. Quase 1 quilo que seria jogado no lixo, o que seria muito desperdício. Também separei os ossos, barbatanas e cartilagens. Mas não vou jogá-los fora, pois eles ainda contêm muitos nutrientes, principalmente colágeno, que ajuda a manter a saúde da pele, dos ossos e das articulações. E depois eu mostro o que vou fazer com eles. Após retirar as cabeças e espinha, sobrou este caldo do cozimento com os legumes. Então eu uso uma peneira para separar este caldo dos legumes. E o caldo está pronto para fazer a segunda opção de sopa. Para isso eu simplesmente coloco o caldo em uma panela para esquentar um pouco, e adiciono a carne do peixe. Depois adiciono alguns temperos para finalizar, como coentro e cebolinha, e 1 colher de curry verde, e outra de curry vermelho tailandês. E a sopa está pronta, deliciosa e refrescante. E para a terceira opção de sopa, eu vou usar os seguintes ingredientes: 1 pimentão amarelo, 1 pimentão vermelho, coentro ou salsa a gosto, 1 pimentão verde, 1 cenoura, 1 talo de aipo, 1 talo de alho poró, 1 cebola roxa e 4 dentes de alho, todos eles cortados em pedaços muito pequenos. Em seguida, adiciono azeite em uma panela, acrescento o alho picado e deixo refogar um pouco. Logo em seguida adiciono a cebola picada, seguida do alho poró, aipo e cenoura, e deixo refogar levemente. Logo depois, adiciono os pimentões e dou uma misturada, depois deixo refogar por 1 minuto. Não mais que isso para que os legumes não cozinhem demais e percam partes das vitaminas. O ideal é que eles fiquem al dente para reter mais nutrientes e vitaminas. Agora eu adiciono o restante da carne de salmão desossada. Eu os misturo bem, e depois adiciono o restante do caldo do cozimento. E para finalizar, adiciono coentro e curry vermelho tailandês. E a terceira opção de sopa de cabeça de peixe está pronta. Esta é uma das minhas opções favoritas. Apesar de ser uma sopa, é uma refeição completa, pois contém muita proteína, vitaminas e minerais. E ainda por cima é muito saborosa. Agora para a quarta opção, vou preparar um delicioso caldo cremoso, rico em colágeno e cálcio, além dos nutrientes mencionados anteriormente. E para isso vou usar os ossos que separei. Sim, isso mesmo. Aqui não temos desperdício. Eu coloco estes ossos, cartilagens e barbatanas no liquidificador, e junto com eles adiciono os legumes que retirei do caldo.
Depois de colocá-los no liquidificador, eu adiciono um pouco de água morna, para facilitar o trabalho do liquidificador, e depois os trituro por alguns minutos. E está pronto! Ele fica com esta textura bem cremosa. Agora vou usar uma peneira bem fina para filtrar o bagaço dos ossos. Atenção! Não consuma sem antes fazer essa filtragem, pode ser perigoso. Como ele está um pouco grosso, fica um pouco difícil passar por uma peneira, então vou adicionando água quente, aos poucos, para facilitar a filtragem. O caldo de cabeça de peixe também é ótimo como bebida esportiva pós-treino para atletas, pois ajuda o corpo a repor eletrólitos e hidratar. Um benefício adicional é o teor de aminoácidos, que pode realmente ajudar no reparo muscular e na recuperação pós-exercício. Um dos benefícios mais importantes e únicos da cabeça de peixe é o iodo que adiciona à sua sopa. Baixos níveis e deficiências de iodo, embora raros, estão ligados a problemas como obesidade, baixo QI, bócio e hipotireoidismo, entre outros. E isso é o que sobrou do salmão, apenas o bagaço. Depois de extrair o máximo de nutrientes possível, e agora vou temperar a sopa, que é bem simples e não leva nem 5 minutos. Depois eu coloco azeite em uma panela e em seguida refogo 3 dentes de alho neste azeite, assim como nos passos anteriores. Mas desta vez, eu vou adicionar um pouco dessas pimentas, para deixar esse caldo mais apimentado. Mas isso é opcional, você pode adicionar pimentões ou vegetais de sua preferência. Depois de refogar o alho com a pimenta, eu adiciono o creme dos ossos e um pouco desse tempero, que contém cebola, coentro, raspas de limão, tomate, cominho e alho desidratado. E para finalizar coloco um pouco de pimenta do reino, ralada na hora, um pouco de coentro e cebolinha e misturo bem. Deixe esquentar um pouco, em fogo baixo, mas não a ponto de ferver, e pronto. Esta sopa é maravilhosa, muito deliciosa. Veja essa cremosidade, sem adicionar nenhum agente emulsificante. Isso é apenas o alto teor de colágeno que estava presente nos ossos e cartilagens. E ainda tenho mais opções de sopa de cabeça de peixe. Nesta quinta opção vou juntar um pouco deste caldo de osso cremoso, a sopa que preparei na opção 3, antes do caldo, e também adiciono uma lata de leite de coco, para dar um pouco mais de corpo à sopa, que ficou com um caldo mais fino. E a quinta opção está pronta. O toque de leite de coco com coentro fica perfeito. Uma combinação refrescante e tropical, muito saborosa. Uma sexta opção para esta sopa é adicionar macarrão. Aqui eu adicionei esse macarrão de arroz e ficou perfeito. Do ponto de vista nutricional, ambiental e econômico, faz todo sentido utilizar todas as partes do peixe, com exceção do tubarão, o peixe-espada e algumas cabeças de atum, porque podem conter teores elevados de mercúrio e outras toxinas. Ainda temos mais uma opção. A sétima opção é para você que gosta de uma sopa com caldo bem grosso. Uma opção simples e rápida é diluir 2 colheres de amido de milho em um pouco de água e adicioná-lo à sopa. Depois mexa sem parar até a sopa engrossar. E está pronto. Se quiser adicione macarrão também. Aqui acabei temperando com o tempero de ervas desidratadas e um pouco desse molho de pimenta e depois servi assim. Muito saborosa. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like. E se inscreva no meu canal para ser notificado assim que eu postar novos vídeos, com mais dicas e receitas como essa. Obrigado por assistir. E nunca mais jogue cabeça de peixe fora. Tchau.